TVI 24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. Direto agora com a Faculdade de Direito de Lisboa, a JSD promove um ciclo de debates. Um dos participantes é o Ministro da Economia, que já está a falar. Vamos ouvir. Apostar e combater o desemprego jovem, precisa de apostar nas novas gerações, precisa de apostar na inovação, precisa de vos dar futuro, precisa de vos dar esperança. E o que nós temos estado concentrados a fazer ao nível governamental, mas também é importante que isso aconteça ao nível europeu, é exatamente criar as bases para que tenhamos um Portugal com futuro, um Portugal em que haja uma base forte de crescimento. Nós sabemos que uma Europa sem crescimento será sempre uma Europa em declínio. A Europa nos últimos anos perdeu muito da sua grandeza, em parte porque mantivemos a ilusão de que nos podíamos dar ao luxo de deixar muitos dos nossos setores produtivos, desde a indústria, à agricultura, à própria exploração dos recursos naturais, podíamos dar ao luxo de, nestas atividades produtivas, a Europa não se tivesse a concentrar nelas e que a Europa se concentrasse naquilo que nós considerávamos mais nobre, que eram os serviços ou serviços de alto valor acrescentado e inovação. Ora, nós precisamos das duas coisas. E se há a grande lição que nós temos da crise atual, é que esta é uma crise que não é só uma crise financeira, é uma crise de crescimento. É uma crise de competitividade. É uma crise de desequilíbrios externos no nosso país, mas também de desequilíbrios da União Europeia, que é preciso resolver. E por isso mesmo, está muito claramente chegada a hora, da Europa apostar numa política de crescimento forte. Uma política de crescimento que não pode ser una, ou seja, não pode haver uma política de crescimento que seja igual de país para país, porque os países estão em situações diferentes e estão a passar por dificuldades e desafios diferentes. Ainda ontem tinha estado no Reino Unido e o Reino Unido, a grande questão que estavam a falar era a falar sobre reformas portuguesas e a nossa intenção de apostar na indústria, na estratégia de fomento industrial. No Reino Unido também se falou muito bem, nós devíamos também aproveitar para fazer algumas PPPs e alguns investimentos públicos. Obviamente, isso é uma receita que em Portugal não pode acontecer, porque claramente o que se passou nos últimos 10, 12 anos foi mostrar muito claramente que uma estratégia baseada no investimento público sem retorno é uma estratégia falhada, foi uma estratégia do endividamento, foi uma estratégia da bancarrota, foi uma estratégia da irresponsabilidade. O que nós temos que fazer é criar as condições para pessoas como vós possam não só criar as vossas empresas, para que possam seguir os vossos sonhos, para que possam seguir as vossas ambições, para que possam crescer cá e no mundo, mas apostando em Portugal sempre, por forma a conseguirmos ter um país com futuro. É isso que nós estamos a pensar e é isso que é importante que devemos ambicionar. Mas já que a Europa está nesta encruzilhada, é muito importante também mostrar que em Portugal nós temos uma estratégia de crescimento muito bem definida e que deve ser alargada nos próximos tempos. Às vezes nós, com o ruído do dia-a-dia, muitas vezes não damos conta daquilo que foi sendo feito nos últimos meses em Portugal ao nível de reformas económicas. Nós sabemos que são reformas que levam o seu tempo a dar os seus frutos, mas são reformas que há muitos anos os economistas e certamente pessoas da JSD e do PSD defenderam durante muito tempo. Reformas que pudessem dar um novo dinamismo à nossa economia. É preciso lembrar que, enquanto do final dos anos 50 até o final dos anos 90, Portugal foi a segunda economia que mais cresceu em toda a Europa, nos últimos 12, 13 anos, Portugal não cresceu. A crise não surge para Portugal em 2008. A crise surge para Portugal no ano 2000 ou no final dos anos 90. Os desequilíbrios externos da economia portuguesa começaram a fazer-se surgir não em 2008, mas sim a partir de 96, quando nós começámos a acumular déficits externos na ordem dos 10% do nosso PIB. O grande problema foi que os nossos governantes não tiveram a coragem de tomar e de avançar com as reformas que nós avançamos na altura em que nós devíamos ter feito para podermos estancar os desequilíbrios externos que se foram acumulando a um ritmo tal que se tornou perfeitamente insustentável.
eu costumo relembrar sempre que quando nós pedimos ajuda externa, nós tínhamos uma dívida pública que não só já ultrapassava os 100% do nosso PIB, ou seja, 100% de tudo que produzimos num ano, em bens e serviços, mas tínhamos uma dívida externa de 240% do nosso PIB, ou seja, 2,5 vezes daquilo que nós produzíamos num ano no país. E tínhamos uma dívida das empresas que rondava já os 150% do nosso PIB. E uma dívida das famílias que já rondava os 100% do nosso PIB e 135% do nosso rendimento disponível. Ou seja, todos os nossos agentes económicos estavam e estão altamente endividados. Durante muitos anos, todos os economistas, analistas nacionais e internacionais diziam muito claramente que nós tínhamos vários problemas de competitividade e de crescimento que era preciso colmatar. Tínhamos uma justiça demasiado lenta. Só para vos dar um exemplo, em 1996 tínhamos cerca de 600 mil pendências nos nossos tribunais, 10 anos depois tínhamos 1.600.000, ou seja, 1 milhão de pendências que foram criadas nos tribunais, tornando os nossos tribunais demasiado lentos, demasiado pouco lestos para o dinamismo económico que nós precisávamos. Tínhamos um mercado laboral demasiado rígido e um mercado laboral que também é um mercado muito dual, ou seja, para as pessoas da vossa geração, o que os economistas gostam de dizer no seu jargão, há a história do insider-outsider. Para as pessoas da vossa geração, poucos direitos. Para outras pessoas, muitos direitos. E, portanto, era importante fazer e estimular, flexibilizar a contratação. Mas também era preciso, principalmente, cortar na burocracia. Nós temos um país extremamente burocrático, um país onde, muitas vezes, o pequeno burocrata, num determinado sítio, consegue bloquear investimentos de montantes muito significativos, investimentos que criam emprego, investimentos que criam riqueza. E esses pequenos fenómenos não só fomentam corrupção, ou poderão fomentar a corrupção, como, obviamente, são altamente inimigos do crescimento económico. E também tínhamos problemas ao nível de pouca competitividade fiscal e, obviamente, também uma série de desequilíbrios que era preciso corrigir. Portanto, o que é que nós fizemos nos últimos meses? Concentrámos-nos no primeiro ano de governação em implementar toda uma série de reformas que para nós são fundamentais. Para que tal aconteça, e só para vos dar o exemplo de quão isto é importante, ainda agora, nos últimos 2 dias, quando eu estava na City of London, na City de Londres, a falar com investidores internacionais, a primeira coisa que eles falavam era como é que Portugal tem conseguido manter a sua paz social comparativamente a outros países. E eu, muito claramente disse, foi graças ao sentido de responsabilidade e ao patriotismo dos parceiros sociais que trabalharam connosco para nós conseguirmos chegar a um acordo de concessão social muitíssimo abrangente e que tem sido absolutamente fundamental, não tenho dúvidas sobre isso, para conseguirmos manter a paz social e o diálogo social. Portanto, primeiro ponto para nós conseguirmos as reformas, concertação social. Primeiro ponto para nós mantermos as reformas e mantermos o sucesso do nosso programa de ajustamento bem sucedido, para continuar a ser bem sucedido, concertação social, parceiros sociais. Não estou a dizer isso por estar aqui o Sr. Engenheiro João Proença, estou a dizer isso porque sempre foi aquilo que eu defendi e defendo. No primeiro dia de governação, o contacto com os parceiros sociais foi feito exatamente porque sem concertação social é impossível ser bem-sucedido num processo de ajustamento. E Portugal tem mostrado muito claramente que esse processo de concertação social, esse processo de ajustamento só tem sido bem-sucedido até agora e temos mantido a paz social graças a acordo de concertação social e tudo faremos para o defender. Mas depois avançámos com toda uma série de reformas muito importantes. Uma nova lei da concorrência para tornarmos a economia mais concorrencial. A nova lei laboral para flexibilizarmos a contratação e termos um mercado laboral mais ágil. Lançámos um novo Código de Insolvências e o que se chama o Chapter 11 Provisions, ou seja, para ajudar a reestruturação empresarial com o programa Revitalizar. Lançámos um programa de reformas ao nível do licenciamento industrial zero, que irá permitir até licenciamento industrial até 98% de licenciamento industrial. Licenciamento zero também agora para o comércio, para os serviços e para
a energia. Cortámos nas rendas da energia. Porque é que fizemos? Porque os sobrecustos que foram criados nos últimos anos em Portugal e noutros países, nomeadamente como a Espanha, os sobrecustos que foram dados, as ajudas que foram dadas, os subsídios que foram dados aos produtores, fizeram com que, se nada fosse feito, nós iríamos ter um aumento da eletricidade no ano passado na ordem dos 30% para os consumidores privados e 50% para a indústria. E este ano seria um aumento de 17% a 30% também, respectivamente. Portanto, se nada fosse feito, teríamos aqui um aumento exponencial da energia. Por isso mesmo, nós fomos os primeiros a cortar nas rendas de energia. Não cortámos, enquanto os outros nunca tinham cortado um cêntimo sequer, nós cortámos 2 mil milhões. Também fizemos uma reestruturação do setor dos transportes, que é muito importante. Pela primeira vez, atingimos um equilíbrio operacional do setor dos transportes no final do ano. Primeira vez, em 40 anos, fizemos-lo com uma redução estrutural de despesa através de rescisões por mútuo acordo, de cerca de quase 20% da força de trabalho no setor dos transportes, tudo feito também com um diálogo social. Fizemos uma reforma de capital de risco público, um programa para o empreendedorismo e inovação, fizemos uma reforma das ordens profissionais e das câmaras profissionais, liberalizámos o mercado da energia e estamos a fazer uma coisa que muito me orgulha. Se há legado que este Governo vai deixar, e que será um legado muito forte, que as pessoas não têm falado, de uma forma que eu acho que é fundamental falar, porque é um legado que mexe com as novas gerações e que mexe com as empresas e que mexe com o nosso sistema de ensino, é o legado do sistema dual e da aprendizagem. Nós tencionamos e estamos neste momento a trabalhar com o Ministério da Educação para conseguirmos conjugar e fundir, de certa forma também, mas conjugar o ensino técnico-profissional, a aposta no ensino técnico-profissional com o sistema dual e de aprendizagem. Porque o sistema dual e de aprendizagem até agora tem sido tão importante? Porque num só ano nós aumentámos em 56% o número de jovens no sistema dual e de aprendizagem. O sistema dual de aprendizagem é um sistema de 3 anos, em que existe formação nas escolas ou nos centros onde se faz formação, mas também, crescentemente, formação nas empresas, ou seja, virado para as necessidades das empresas. Tem uma empregabilidade acima de 85%, ou seja, quem passa por esse sistema quase certeza consegue, ou tem uma grande probabilidade de conseguir um emprego, mas é um sistema que tem sido a base de grande parte do sucesso em países como a Alemanha, na Áustria e outros países altamente industrializados. Nós aumentámos de 21 mil, no ano passado, 21 mil jovens no sistema dual e de aprendizagem, para quase 33 mil este ano. Superámos os números que nós tínhamos, as metas que nós tínhamos, que queríamos alcançar, e a nossa intenção é, até 2020, termos 100 mil jovens no sistema dual de aprendizagem, conjugar o ensino técnico-profissional nesse sistema dual de aprendizagem. Não tenho o mínimo de dúvida se há grande legado ao nível da produtividade que este Governo pode deixar, e que não é um legado do Governo, será um legado de Portugal, é exatamente ao nível do ensino técnico-profissional e no sistema dual de aprendizagem. Mas também estamos a trabalhar também muito agora na área do fomento industrial. Já falámos com os parceiros sociais, iremos falar certamente mais com os parceiros sociais, falámos com os vários setores para termos uma estratégia da nossa economia até 2020. Porquê é que é importante nós termos uma estratégia até 2020? Porque um dos problemas que nós tivemos no passado foi que os nossos governos, os nossos ministros da economia e os nossos governos estiveram quase sempre só focados no curto prazo. E nós temos que nos focar no curto prazo, porque temos um problema de desemprego gravíssimo, que é o problema principal que nós temos em mãos, mas temos também que nos focar no médio e longo prazo, ou seja, não nos adianta tentar, como fizeram outros governos, jogar dinheiro para cima dos problemas, chutando a dívida desse pagamento desse mesmo dinheiro para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os vossos filhos também, que ainda não são nascidos, provavelmente, mas que também serão dos vossos filhos, e pensando que ao fazer isto conseguiríamos ter crescimento. Não conseguimos. Não foi por termos aumentado a dívida pública, sem contar as PPP, sem contar os negócios da Estamo, do Estado alugar, vender e depois alugar edifícios assim mesmo, sem contar com as questões da parque escolar, que foi também pago para o futuro, sem contar com esses esquemas, aumentou-se a dívida pública em Portugal de 90 mil milhões de euros em 2005 até 170 mil milhões de euros em 2000, mais de 160 milhões de euros em 2011. Portanto, não foi por termos jogado dinheiro em cima dos problemas que começámos a crescer. O crescimento económico não se decreta. O que é que nós podemos fazer para voltar a crescer?
Temos que fazer duas coisas. Criar as bases para voltarmos a crescer. É por isso mesmo que nós estamos a apostar na reindustrialização do país. É por isso que estamos a apostar no fomento industrial. Eu já posso falar um bocadinho mais sobre essa matéria. Mas também temos que criar as condições interna e externamente para que haja esse, não só um discurso de crescimento, mas que haja a ação para o crescimento. É muito fácil falar de crescimento. Eu gosto de crescimento. E eu pergunto a todos vós, quem é que não gosta de crescimento? Quem não gosta de crescimento não percebe o que crescimento é. O crescimento quer dizer emprego e quer dizer subida de níveis de vida. Portanto, todos nós gostamos de crescimento. O que é preciso fazer é lançar as bases para esse crescimento. Como é que lançamos as bases com esse crescimento? Tem que ser bases que abarcam toda uma série de fatores que são essenciais. As reformas estruturais estão feitas, ou quase todas feitas, serão concluídas com o combate à burocracia nos próximos anos e identificar as áreas onde nós podemos tornar o nosso país mais amigo do investimento. Nós temos, não é iremos, nós temos que nos tornar e estar no top 10 dos países mais amigos do investimento nos próximos 5 anos. É muito importante que tal aconteça para Portugal ser mais atrativo. Mas temos que fazer mais. Na estratégia de fomento industrial, uma grande parte dessa estratégia de fomento industrial tem que estar voltado para a formação, para o nosso capital humano. Não só para as universidades, mas também a ligação universidades-empresas e ligação entre as empresas e também o ensino técnico-profissional e o sistema dual. Temos que fazer mais. Portanto, grande parte dos nossos recursos financeiros nos próximos anos vão ser dedicados nessa área. Mas temos que fazer mais. Temos que aumentar as fontes de financiamento das nossas PMEs. Um dos problemas que nós temos atualmente e que tem contribuído muito para o aumento do desemprego é a falta de liquidez das nossas PMEs. Não há crédito suficiente para as nossas PMEs, as PMEs estão muito endividadas e ainda por cima não conseguem aceder ao crédito, quando o conseguem são a taxas de juros muitíssimo elevadas. Portanto, o que é que temos que fazer? Diversificar essas fontes de financiamento. Nós estamos a trabalhar exatamente nessa área, trabalhando não só para aumentar a capitalização dessas nossas PMEs, aumentando os capitais próprios das nossas PMEs, mas também apresentando e identificando novos produtos financeiros para as PMEs poderem financiar, não só nos bancos, mas nos mercados de capitais. E também termos fontes de poupança que possam ser canalizadas para o investimento. Também estamos a trabalhar em sistemas de incentivos para a consolidação empresarial, para as nossas PMEs se juntarem mais, para se agregarem, para se fundirem, para haver mais fusões e aquisições, para aumentarem a escala e serem mais fortes no mundo. Estamos a apostar muito na internacionalização. Ainda há 10 dias estive na Argélia, onde não só levámos algumas empresas que depois assinaram contratos, mas também outras empresas que falaram com as suas congêneres argelinas, como ontem, ainda em Londres aconteceu o mesmo, para conseguirmos fazer negócios concretos, parcerias concretas entre as nossas empresas, para as empresas se internacionalizarem. Porque é que é tão importante que as nossas empresas se internacionalizem em Angola, na Argélia, no Brasil, noutros países? Porque quando vão e investem nesses países, depois muitas vezes vão à casa-mãe, ou seja, cá em Portugal, também a exportar, ajudam essas casas-mães, vão a exportar toda uma série de equipamentos, toda uma série de know-how que depois, obviamente, aumenta as nossas exportações. Mas também estamos a trabalhar, não só ao nível da formação, de financiamento, mas também dos sistemas fiscais e dos incentivos fiscais e financeiros. O próximo CREN, ou seja, os fundos comunitários, não mais servirá, como aconteceu no passado, para alimentar a subsídio à dependência da nossa economia. Eu sempre disse, mesmo se eu fosse Ministro da Economia numa altura de vacas gordas, comigo não havia beijamão, porque o que eu acho que deve ser feito é dar incentivos para os empresários inovarem e para prosperarem e não estarem à espera do subsídiozinho para os Estados ajudar. Quem faz isso mais cedo ou mais tarde não resulta, e por quem faz isso mais cedo ou mais tarde só se criam setores protegidos e rendas que mais cedo ou mais tarde vão criar problemas, e por isso mesmo o que eu acho importante é darmos os incentivos necessários para que as empresas possam utilizar, para reembolsáveis, obviamente, mas incentivos para que possam apostar na inovação, apostar no empreendedorismo, apostar no dinamismo e na sua internacionalização, não para o subsídio. Subsídios comigo, a fundo perdido, comigo não há e não haveria mesmo que estivéssemos em vacas gordas. Ou seja, mudarmos muito a questão dos incentivos empresariais é muito fundamental. É fundamental. O próximo CREN vai estar virado para as empresas, não vai estar virado para construirmos rotundas ou pavilhões de ginásio esportivos ou pontes ou TGVs. Vai ser criado e o próximo CREN vai ser criado para vocês, para a formação e para as empresas.
Depois, incentivos fiscais. Quando eu falo em competitividade fiscal, porquê que a competitividade fiscal é tão importante? Porque se eu for um investidor estrangeiro, eu olho para Portugal e para outros países no mundo, na Europa e noutras partes do mundo, e pergunto, porquê que eu hei de investir em Portugal? Os investidores só investem em Portugal se fizer sentido, ou seja, se nós tivermos legislação e um mercado laboral que funcione, termos uma justiça que funcione, termos um país menos burocrático, termos competitividade fiscal e termos incentivos fiscais e financeiros fortes para esses investidores. Ou seja, é todo um pacote de incentivos que esse investidor está à procura. Porque se o pacote de investidor não for competitivo, esse investidor vai a outro país e vai conseguir um pacote de incentivos tão bom ou melhor que nós avançamos. Portanto, temos que dar a esse investidor estrangeiro e nacional também incentivos fortes para poder investir em Portugal. E é isso que estamos a fazer. Incentivos e apoiar a competitividade fiscal é um dos elementos, não é o único elemento, mas um dos elementos apelativos, e tem que ser apelativo, para nós tornarmos e para apostarmos na nossa competitividade. Outros elementos que para nós são Ministro da Economia a falar no âmbito de uma conferência promovida pela Juventude Social Democrata a dirigir-se aos jovens da Faculdade de Direito de Lisboa. Ele, nestas últimas palavras, muito crítico da distribuição dos dinheiros dos fundos comunitários e a prometer que o próximo CREN será dirigido exatamente à juventude.